Você que acessou os canais de streaming da Mega Brasil, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa edição especial do programa Comunicação SA. Eu sou Marco Antônio Rossi e estou aqui trazendo o lançamento da 14ª edição do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, que neste ano de 2024 traz mais uma vez um retrato desse importante mercado que a cada ano se consolida, se profissionaliza, que abre novas frentes e conquista novos espaços no board das organizações, consolidando-se como uma área estratégica para os negócios e a consolidação das marcas junto à sociedade. Nesse encontro de hoje, eu recebo Adriana Teixeira, Carlos Carvalho, Eduardo Ribeiro e Maurício Bandeira, que trarão um breve aperitivo do que vamos encontrar nas 354 páginas da edição deste ano do Anuário da Comunicação Corporativa. Eu lembro ainda que já a partir de hoje você pode acessar a edição digital do Anuário 2024 no endereço portal.megabrasil.com.br/anuário. A publicação deste ano contará ainda com uma edição impressa limitada, a edição do colecionador, que poderá ser adquirida diretamente aqui na Mega Brasil, e os canais para aquisição da edição impressa você encontra no descritivo do vídeo, ou você que nos ouve pela Rádio Mega Brasil Online, na descrição deste programa, logo abaixo também na descrição desse programa. Bom, muitas novidades na edição desse ano do Anuário da Comunicação Corporativa, e eu começo o nosso encontro de hoje com a jornalista Adriana Teixeira, que mais uma vez ocupa a função de editora executiva da publicação. A ela cabe, entre outras coisas, o debate das pautas, o acompanhamento na elaboração do conteúdo, a gestão do projeto até a parte de produção, que este ano ficou a cargo, mais uma vez, do Nilson Santos, da Ponto e Letra. Adriana, seja bem-vinda a esse Comunicação SA especial. Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui de volta. Adriana, aqui de volta. Mais uma vez você está à frente do projeto. Eu queria saber quantas edições você está nessa função de editora executiva do Anuário. Eu assumi a função, a elaboração do Anuário da Comunicação Corporativa em 2016. E de lá para cá eu venho acompanhando todas as edições, desde o início da elaboração das pautas, da indicação dos eixos, né, editoriais, até a finalização da publicação. Tá. Sob a ótica editorial, Adriana, todos os anos o Anuário da Comunicação Corporativa ele traz aí um tema como o condutor da edição. Então, eu queria saber de você qual foi a temática central escolhida para essa edição de 2024. Então, Marco, concluída a edição do ano, nós já começamos a pensar na próxima edição, acompanhando as discussões, os debates, os eventos da área da comunicação corporativa. É um olhar bem atento sobre o que tem sido falado, né? A leitura que se faz da comunicação corporativa, especialmente no Brasil. Ali, pouco na metade do segundo semestre, a gente já começa a pensar nesses eixos, né? O que vai pautar, quais são os temas que vão pautar a edição do próximo ano. E, especialmente nesse ano, nós elegemos 3 eixos. Então, meio ambiente, né? Super importante, essa questão da crise climática, né? da emergência climática, de como isso também vem atingindo, aumentando a desigualdade social. Isso é muito importante para a gente, para as agências e especialmente para as empresas. Um outro eixo que, na verdade, a gente já vem trabalhando há algum tempo, não que o meio ambiente não tenha sido trabalhado, mas que a gente já vem trabalhando com mais insistência no anuário, é a questão da inclusão social. Também nós trabalhamos esse tema, fizemos uma leitura cuidadosa da inclusão dentro das agências, né? E o olhar das agências também para esse tema.
E um outro tema, um outro assunto que nós achamos muito importante também trabalhar nessa edição é sobre o relacionamento do profissional de comunicação corporativa com a imprensa. E tivemos assim um ótimo resultado, porque o repórter, o Renato Aciarto, ele foi a campo e conversou não só com as agências, mas conversou também com os jornalistas das redações para falar sobre, não assim tão na dicotomia, né, o positivo e o negativo desse relacionamento, mas para dizer hoje quais são os desafios, né, quais são as dificuldades e do lado das agências também, né, o que elas têm feito para melhorar esse relacionamento. Então são basicamente, claro, nós temos ali 8 reportagens com um olhar. A gente busca sempre ir além, né, um pouco mais de profundidade ali no que a gente está tratando. Então a gente tem ali 8 reportagens muito bem construídas pela nossa equipe. E é sempre um desafio, né? Porque a pauta feita com muita antecedência dentro desse mercado que é tão dinâmico, você sempre corre o risco de falar de alguma coisa que já não é tão novidade, já não é tão tendência ou tão relevante. É um momento em que nós que fazemos, por exemplo, o Congresso da Mega Brasil, é um momento de muita angústia. Para você também passa por essa sensação, Adriana? Ah, com certeza, Marco. Na verdade, a gente começa a pensar as pautas no ano anterior e os repórteres trabalham as reportagens no próprio ano de publicação do anuário. E a gente se empenha muito para trazê-lo, colocá-lo no mercado, né? Levá-lo até as agências, até as empresas, as instituições, o governo, enfim, levar essa publicação muito atualizada. Então, na última semana de elaboração, de produção, de finalização, a gente ainda tem tempo de atualizar os temas. Então, diminui a angústia. Adriana, para a gente encerrar, esse ano a gente tem aproximadamente 60 matérias aí, contando entre artigos, reportagens, e além do sempre aguardado ranking das agências, né, o resultado das pesquisas conduzidas pelo Maurício Bandeira, do Instituto Corda, que a gente vai falar daqui a pouquinho também nessa edição do Comunicação S.A. Você pode destacar 3 temas que estão na edição desse ano e fazendo uma prévia para quem está nos acompanhando. Que mais lhe chama atenção? Vamos dar uma pitadinha aí de curiosidade. Quais os temas que você poderia destacar aqui para a gente? Sim, Marco. Você lembrou bem. Nós temos uma seção de artigos que são escritos ali pela liderança das agências e nós observamos que nesses artigos aparece demais, aparece muito e com muita, para usar, né, já um trocadilho, com muita inteligência, a questão da inteligência artificial dentro das agências. Então, esse é um tema, é um assunto, um tema muito importante pelo olhar das agências, né? Esse, sem dúvida, chamou muito a nossa atenção, né? Como as agências vêm trabalhando a inteligência artificial no seu dia a dia e como essa tecnologia também, essa tecnologia digital, vem transformando o dia a dia das agências. No caderno de reportagens, nós temos 8 reportagens. Eu adoraria falar sobre as 8, porque as 8 são ótimas, Mas aí vai estragar a surpresa, vai né? estragar a surpresa, Eu acho que se é para destacar 3, assim, nós fizemos um texto com a participação das agências, entrevistando empresas sobre a COP30, tentando ali, assim, com muito empenho, antecipar o que as agências e as empresas estão fazendo para esse evento super, hiper importante que vai acontecer no Brasil. Esse é uma matéria fundamental, né?
Uma outra matéria mais leve, que também ficou muito, muito legal, assim, muito agradável para ler, embora traga também ali um pouco de angústia, dos desafios e tal, é sobre os profissionais da comunicação corporativa que saíram do Brasil, que foram morar na Europa, foram morar na América do Norte, e eles contam essa experiência, né? Desde os motivos, né? O que os incentivaram, né? As razões, né? Em que eles fizeram as malas e foram embora do Brasil, e o que eles encontraram lá, né? Oportunidades, né? Sem usar clichês, mas já usando oportunidades e muitos desafios, né? Alguns numa fase mais de pausa do trabalho e outros, sim, numa recolocação profissional. Uma matéria muito legal feita pela Lena Miesva, que também deixou o Brasil e hoje está morando em Portugal. Então, é uma autora e uma escritora do próprio tema, né? E uma outra matéria também muito interessante, aí já também fundamental para as agências, é sobre as concorrências privadas. Esse é um tema muito delicado, como as empresas lançam essas concorrências e como as agências participam. Qual é o custo disso, né? Não só o custo financeiro, mas o custo também, né? O custo intelectual, quais são as dificuldades, e propõe um diálogo para que esse processo das concorrências privadas ele seja mais legal do ponto de vista jurídico mesmo, e que traga, usando uma palavra que você colocou aqui, menos angústia do lado das agências, com a questão de prazos, documentação. É um tema assim, muito complexo e que foi trabalhado também com muito cuidado pelo Carlos Carvalho, que esteve à frente da Abracom durante muito tempo e trabalhou, né? Realizou ali uma atividade muito importante em relação às licitações públicas e levou essa experiência também para as concorrências privadas. E ficaria aqui o dia inteiro falando das reportagens, porque são todas bem legais. Muito bem, mas aí a Adriana já deu uma prévia de algumas matérias para aguçar seguramente a sua curiosidade, e então fica o convite para que você deguste em detalhes, em profundidade, as matérias que são trazidas na edição de 2024 do nosso Anuário da Comunicação Corporativa. Eu conversei com a Adriana Teixeira, editora executiva do Anuário da Comunicação Corporativa 2024. Adriana, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação nessa edição especial do Comunicação SA. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade deste encontro. Até já. Você conhece o banco de cases do Prêmio Jatobá PR? Após a entrega do troféu, todos os cases inscritos participam do banco de cases. Essa é uma vitrine comercial inédita, um jeito inovador de mostrar as conquistas da comunicação corporativa do Brasil e da América Latina. Com acesso livre e mais de 4.000 visualizações por mês, o banco de cases Jatobá PR permite que empresas interessadas procurem pelos melhores cases e serviços de alta qualidade. Não perca essa oportunidade e venha fazer parte do maior evento de PR da América Latina. Olá, estamos de volta com essa edição especial do programa Comunicação SA, que hoje marca o lançamento oficial da edição 2024 do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido há 14 anos pela Mega Brasil. Aproveitando a deixa da Adriana Teixeira no bloco anterior, eu trago para essa nossa roda de conversa o jornalista Carlos Carvalho, ex-presidente executivo da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, que nesse anuário assina uma matéria sobre concorrências, um tema que se tornou uma especialidade na carreira do Carlos
E, Carlos, seja muito bem-vindo a essa edição especial do Comunicação S.A. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanham. Foi uma honra ter participado de mais essa edição do Anuário, dessa vez como repórter, num tema que mexe com muitas suscetibilidades no mercado, né? A concorrência privada tem regras não muito bem definidas, não há uma legislação sobre isso, então cutucar esse tema sempre foi muito delicado e, de fato, na minha trajetória de mais de 20 anos à frente da Bracon, esse tema passou por grandes transformações e a gente vai falar disso. Então, concorrências multiplicam-se e desafiam o bom senso. É assim o título da sua matéria. Mas eu queria saber, como é que é isso, Carlos? A gente está diante de uma concorrência sem noção? Eu acho que as concorrências têm noção, mas a grande questão, como eu mencionei, é que por não haver nenhuma legislação específica, porque trata-se também de contratações dentro de um regime de livre mercado, e é preciso pontuar isso porque as concorrências públicas obedecem a uma legislação pelo fato de que se mexe aí com dinheiro público. Nas concorrências privadas, cada empresa ou cada segmento econômico faz do jeito que bem entende. Obviamente, tem algumas regras de bom senso, né? Mas nem sempre esse bom senso é aplicado, né? Então, o que nós encontramos de problemas, né, nas concorrências privadas? Quais são aqueles problemas mais recorrentes? Você tem a questão de prazos, muitas vezes a organização, e às vezes eu estou falando de grandes empresas, que distribui uma RFP, que é uma espécie de um edital, numa quinta-feira, pedindo uma proposta comercial, uma proposta técnica, uma série de documentos para ser entregue na próxima segunda, só que na sexta é feriado, né? Então as agências são obrigadas aí a mobilizar seu time de finanças, a área técnica, a área de atendimento para entregar essa proposta. Então são prazos muitas vezes desumanos, né? Que mexem com a própria estrutura da agência. Além de prazos, tem questões pouco transparentes nos briefings, quer dizer, qual é efetivamente o serviço que aquela empresa quer contratar. Isso eu reputo, na verdade, a uma desorganização interna de muitas organizações, né, de muitas empresas, ou também uma falta de estrutura na área de comunicação. Muitas empresas hoje enxugaram as suas estruturas de comunicação interna a tal ponto que eles querem terceirizar tudo. É ótimo para as agências, mas eles não têm nem sequer um time de comunicação habilitado para fazer a estruturação de uma boa concorrência, assim, o que nós queremos. Então, a concorrência muitas vezes já é quase que um pedido de socorro que a organização faz para as agências, assim, me traga soluções, porque eu tenho problemas, mas eu não sei quais são os meus problemas de comunicação. E isso afeta muito o ambiente concorrencial, porque as agências ficam no escuro, não sabem efetivamente que tipo de proposta, que preços fazer, e o que aquela organização quer. Então, elas dão tiros no escuro mesmo, tentando adivinhar o que a empresa faz. E aí vem o problema seguinte: quando essas propostas são apresentadas, a empresa fala, mas eu não tenho essa verba, eu quero que você faça por muito menos do que isso. Então, e isso está colocado na matéria, há um questionamento muito grande do segmento, do setor de comunicação corporativa, porque o briefing e a RFP já não vem com a menção, tenho tanto e preciso resolver esses problemas. Porque aí a agência vai entender se vale a pena participar da concorrência, se ela, porque muitas vezes a verba não compensa o volume e o escopo de serviços que está sendo pedido, se valer a pena, qual é a proposta que ela vai fazer, como ela vai encaixar os melhores profissionais e as melhores soluções de comunicação dentro daquela verba. Mas as organizações privadas não gostam de fazer isso, dizem que a agência tem que achar o preço e depois isso tem que ser negociado numa mesa com a área de compras. A área de compras é uma das questões também que é problema e é solução. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas houve uma evolução muito grande nos sistemas de compras das empresas, tem uma evolução histórica, e as áreas de compras entraram nesse circuito fazendo a contratação. O que é o problema?
quando aparece problema, quando o profissional de compras não tem a menor ideia do que está contratando. Isso é muito comum em comunicação. O profissional de uma empresa que precisa comprar pneus para trator, ou tem como insumo principal minério de ferro, enfim, ele sabe tudo sobre isso. Mas quando chega em produtos específicos de consultoria, eles têm muita dificuldade, porque, entre outras coisas, não são produtos e serviços que você tabela, que você tem referências técnicas iguais, porque as agências empacotam seus produtos de maneiras diferenciadas. São atividades de cunho intelectual, de cunho criativo, e isso não tem como parametrizar em tabela de preços. E, por fim, na transparência do processo também se vê muito problema no fim desse processo de contratação, que é a ausência completa, e isso a gente menciona na matéria, quase 70%, 80% das concorrências terminam sem que as agências participantes recebam um retorno, enfim, por que você ganhou, por que você perdeu. Eu costumava ouvir de uma ex-diretora da Bracon que ela às vezes ganhava uma concorrência e não tinha a menor ideia de por que ganhou. Porque nem esse tipo de retorno é dado ao vencedor. Imagina quem saiu completamente do processo, não recebeu nenhuma informação. E por que a agência precisa dessa informação? Para aperfeiçoar suas propostas nos processos seguintes. Onde eu errei na técnica, não trouxe a documentação correta, enfim, esse retorno, esse feedback é fundamental para que a agência consiga apresentar propostas mais afinadas com os desejos dos clientes. Agora, esse retorno que você faz referência, ele é uma característica exclusiva para a área de comunicação ou para aquelas compras de parafuso, de pneu, enfim, é feito isso normalmente? Ou isso que você está pleiteando é um desejo do setor de comunicação? Eu acho que a ausência de retorno tem muito a ver com como cada empresa se organiza em relação à contratação de serviços de comunicação corporativa. Quando uma empresa está comprando parafuso, ela já tem esses parâmetros técnicos que eu mencionei. O parafuso tem que ser de tal tamanho, está lá nas normas ABNT e tudo mais. E é mais fácil no final do processo falar para os 2 ou 3 fornecedores que não foram escolhidos, dizer, olha, o seu parafuso é ótimo, mas não atendeu a tal parâmetro ou o preço do vencedor foi melhor. E os retornos são dados. Eu acho que a dificuldade existente na área de comunicação é dar retorno dentro da subjetividade. Assim, eu escolhi a proposta de tal agência e não a sua, porque eu achei ela mais, criativa, ou foi o preço. Muitas vezes é o preço, e eu fico com a sensação de que as áreas de comunicação, quando é concluído o processo, e mesmo as áreas de compras, elas ficam com vergonha de dizer, olha, escolhi foi pelo preço. Carlos Carvalho, das muitas empresas que você consultou para essa entrevista, uma única se dispôs a falar, né? E aí eu queria saber se a gente está diante aí de um caso de cancelamento ou se o tema é tão complexo e tão hermético que assusta quem pensa em participar de uma concorrência. Acho que é mais, como eu mencionei agora, vergonha ou receio também de abrir estratégias. Então, eu realmente falei com várias empresas assim, não quero falar sobre isso, prefiro... É um tema proibido. Prefiro não mencionar, prefiro não dizer o que eu penso. Tenho regras de compliance que me impedem de falar sobre os processos de compras, então muitos se resguardam no compliance. Fica a dica. Mas eu acho que tem a ver mesmo com um processo que ainda, um segmento que ainda está em amadurecimento. É preciso entender também que houve uma evolução muito acelerada do conceito de relações públicas no Brasil. A gente lembra que até 10 anos atrás a gente falava muito de assessoria de imprensa e muitas agências faziam quase que 100% de serviços de assessoria de imprensa. A carteira de produtos e serviços evoluiu para ficar alinhada com o que são as relações públicas no resto do mundo. Além de tudo, as transformações tecnológicas trouxeram novos produtos e serviços ligados a relacionamento com públicos estratégicos. Então, eu acho que as empresas estão
tentando aprender a contratar. Como eu mencionei, elas ainda contratam mal, elas fazem briefings mal estruturados, elas não buscam um diagnóstico anterior ao processo de contratação. Essa é uma das queixas muito fortes que as agências têm. Quando elas veem alguns briefings, falam assim, esta agência devia primeiro abrir uma concorrência para contratar um diagnóstico e um planejamento estratégico, para depois contratar a agência que vai efetivamente executar os serviços. Então, esse silêncio eu atribuo a um mix de fatores que tem a ver com desconhecimento e medo de demonstrar o desconhecimento do que é hoje o desafio de comunicação que uma organização tem que enfrentar e ao mesmo tempo, o medo de revelar estratégias e muitas vezes obedecer efetivamente a regras de compliance que impedem que o executivo de comunicação ou de compras se pronuncie a respeito de processo de contratação. E a empresa que nos reportou, respondeu com bastante transparência. Eu conversei com o Carlos Carvalho, que nessa edição do Anuário da Comunicação Corporativa assina um desses caminhos, que é a matéria Concorrência, Multiplicam-se e Desafiam o Bom Senso. Carlos, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação S.A., nessa edição especial do programa, que lança e que marca o lançamento da 14ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. A gente vai para mais um intervalo e voltamos na continuidade desse encontro que temos hoje aqui no Comunicação S.A. Até já. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde e de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Olá, estamos de volta com a edição especial do programa Comunicação S.A., que hoje marca o lançamento oficial da edição 2024 do Anuário da Comunicação Corporativa, produzida há 14 anos pela Mega Brasil. Meu convidado desse bloco é Maurício Bandeira, diretor do Instituto Corda, rede de projetos e pesquisas e responsável pela elaboração da pesquisa que já se tornou uma tradição no anuário e que é muito aguardada pelo mercado da comunicação corporativa. Maurício, seja bem-vindo a este encontro. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui dos resultados do anuário da pesquisa, que também é sempre um prazer apresentar, porque ele traz dados muito relevantes para o mercado. Vamos lá. Vamos lá então, Maurício. Além da pesquisa de desempenho das agências, a edição do anuário desse ano traz um desdobramento do censo das agências de comunicação realizado pela Mega Brasil em 2023. Só que dessa vez o levantamento está mais robusto, é o que parece definitivo, graças ao consórcio firmado entre a Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, o GECOM, Grupo Empresarial de Comunicação, Jornalistas Editor e, claro, Mega Brasil Comunicação. Com mais recursos, o estudo pôde ser ampliado e aprofundado. E, Maurício, eu peço a você que dê uma breve visão do que nos indica esse novo censo brasileiro das agências de comunicação. Então, esse censo, como você falou, foi um esforço de um consórcio que proporcionou um mapeamento mais preciso, mais amplo, mais consistente de quantas agências de comunicação tem no Brasil. É claro que esse é um movimento que é incessante, né? Então, a gente tirou essa fotografia aqui no começo do ano, mais agências nasceram, algumas morrem, algumas se fundem. É um processo dinâmico, incessante, num mercado pulsante. Mas o que foi muito importante nesse censo, gostaria de marcar, primeiro que se delineou um critério para definir quem são as agências de comunicação, quais são os critérios que essas empresas possuem para a gente poder chamá-las de agências de comunicação. Ou seja, não é um consultor autônomo, não é um profissional ou um grupo de profissionais
que atua no mercado intermediado por outras agências. Então, é uma estrutura empresarial que trabalha dentro do mercado de comunicação corporativa, diretamente a clientes finais e com uma estrutura mínima, com formalização e com número de colaboradores. Então, essa distinção foi importante e a gente conseguiu, ainda que seja um número em transformação, conseguimos detectar 1.145 agências dentro desses critérios, o que é um marco, porque a gente começa hoje a ter uma noção mais exata dessas fronteiras, de quantos são, em que patamar estão. Quer dizer, o censo ele levantou uma série de outras informações que podem ajudar também a delinear o perfil dessas agências, o que de fato é um dado importante para a gente saber o tamanho desse mercado de fato, né? Muito bem, os detalhes do censo você vai encontrar também na edição de 2024 do Anuário da Comunicação Corporativa, que este ano vem com mais de 350 páginas. Mas, Maurício, agora sim, eu queria falar com você sobre a tão aguardada pesquisa Mega Brasil com as agências de comunicação, a pesquisa 2024. Eu queria começar falando sobre a metodologia da pesquisa. Quantos questionários válidos e qual foi a representatividade que ela traz, que a pesquisa traz, tanto do ponto de vista de perfil quanto geográfico? A amostra dessa pesquisa ela se mantém no padrão que a gente vem mantendo nos últimos anos, padrão histórico. Esse ano foram 211 agências que responderam ao questionário. O questionário ele é enviado por um link seguro para cada uma das agências, com senha, etc. E ela responde essa pesquisa de maneira também bastante segura, e esses dados chegam para nós para que a gente possa fazer o processamento dessas informações. São 211 agências de todas as regiões do país, de todas com cidades representando desde as capitais até o interior do país e dos estados, o que proporciona novamente uma consistência de dados, porque a gente vem mantendo uma amostra dessa proporção já há mais de uma década, e mais importante que isso, todas as grandes agências do país estão representadas nessa pesquisa. Então isso nos dá confiança de que os dados eles são dados seguros, eles proporcionam a possibilidade de a gente generalizar esses dados, expandir esses resultados para todo o mercado de comunicação corporativa no país, o que nos dá a possibilidade de pensar em faturamento estimado, número de empregos, etc. Uma série de dados que são importantes para que o mercado se conheça, se veja refletido nesses dados que a pesquisa traz hoje para nós. Sobre esses dados, o Maurício preparou algumas telas que a gente vai compartilhar com vocês. Eu vou pedir para o Maurício ir fazendo um comentário breve sobre ela, que dá aí essas telas dão uma visão geral do que ele encontrou ao longo do desenvolvimento da pesquisa Mega Brasil, com essas agências de IRP e de comunicação corporativa. Vamos lá, Maurício, a gente vai começar falando sobre faturamento bruto global do nosso setor. Como é que anda? O importante aqui é a gente falar que esse faturamento bruto global que a gente estima está baseado no faturamento que as agências que participam da pesquisa nos informam. Algumas agências a gente estima o faturamento a partir de dados que a gente tem de mercado, de número de funcionários e desempenho que elas vêm demonstrando, e aí a gente expande esses resultados para o número de 1.145 agências, que é aquele número que a gente hoje consolidou com o censo das agências que foi realizado. E aí se atingiu esse ano a marca de 5,1 bilhões de reais de faturamento bruto desse mercado. A primeira vez que se ultrapassa essa marca de 5 bilhões, um crescimento que em relação ao ano anterior, que foi o de 2022, representa quase que um crescimento orgânico, quase igual à inflação, menos 0,17% do que foi a inflação, o que dá quase que um 0 a 0.
Mas o importante a gente pensar é que o mercado de comunicação corporativa manteve seu espaço na economia, e isso é muito importante. Não só manteve, e uma série de outros dados que podem ser vistos em detalhes nos resultados do anuário, indicam planos de expansão com bastante intensidade sendo previstos pelas empresas, indicam otimismo com os negócios, indicam um crescimento do número de colaboradores, quer dizer, uma série de outros elementos que indicam não só o mercado, esse setor manteve o seu espaço dentro da economia global do país, mas que tem perspectivas otimistas para o seu desenvolvimento. Então isso que é importante, ainda que a gente fale assim, cresceu igual, do mesmo tamanho que a inflação, é claro, a inflação é um número médio, a gente sempre, ele é uma referência, mas o que é importante é que vem de 2 anos de crescimentos muito acima da inflação. Então o patamar sobre o qual a gente está falando é um patamar também já bastante expandido nos 2 últimos anos anteriores a essa pesquisa que a gente está apresentando os resultados agora. O Maurício, você acabou antecipando algumas questões. Eu queria pegar aqui com você, vamos pegar uma tela aqui que fala sobre a relação aos empregados do setor. O que você encontrou na pesquisa em relação a este tema? E esse é um tema importante, porque o número de colaboradores às vezes cresce antes de uma maneira mais intensa do que o próprio faturamento, até porque isso indica investimento em recursos humanos, investimento em infraestrutura. E o número de empregados que a gente, também uma estimativa que a gente faz baseada na declaração que é feita na pesquisa e expandido para todo o universo de 1.145 agências, é de que o crescimento foi de mais de 6% no número de empregados diretos das agências de comunicação e relações públicas no país, chegando a quase 20 mil posições que estão hoje destinadas a esse trabalho que é feito. Então, esse é um outro indicador do local, do tamanho que o setor vem mantendo e crescendo dentro da economia do país. O Maurício já esbarrou nesse tema num comentário anterior, mas eu queria que você fosse um pouco mais específico quando a gente fala do índice de confiança do empresário da comunicação. É algo que tem a ver com planejamento, com a visão que a gente tem aí pela frente do mercado e da sociedade como um todo. O que nos trouxe esse ano o índice de confiança do empresário de comunicação, Maurício? É muito interessante, porque esse índice a gente já conseguiu uma série histórica dele, ele tem sentido à medida que a gente construa uma série histórica, né? Então a gente iniciou em 2017, estamos aqui já há 7 anos com esse indicador, a gente faz uma série de segmentações, a gente vê o índice para as 50 maiores, a gente vê o índice excluindo as 50 maiores, e aqui eu trouxe uma tela falando do mercado todo, como está vendo, e esse índice, ele é uma indicação, primeiro, de como que as empresas enxergaram esse último período em que elas viveram, ou seja, os últimos 6 meses. E elas falam isso tanto para a economia nacional como para a sua empresa. E a gente faz uma síntese dessas notas que são dadas para chegar nesse índice. E, ao lado disso, também ela faz uma projeção de como ela pensa a economia, o desenvolvimento, o ambiente de negócios para a empresa dela, para a sua própria empresa e para o país. E também isso a gente realiza uma equação que proporciona chegar a um índice. Então, a gente tem um índice de como que se está agora, até onde eu cheguei, e o que eu prevejo para o futuro. E o interessante é que a gente este ano a gente chegou nos patamares que a gente tinha chegado em 2017, que eram os maiores da série histórica. A gente, em 2020, chegou ao patamar mais pessimista da série histórica, tem a ver com a pandemia, com toda a situação que a economia sofreu com esse momento, que foi um momento longo, e nessa época os índices chegaram a um patamar inferior a 50, essa é uma escala que vai de 0 a 50, até 50 a gente está falando que está no patamar pessimista, a partir de 50 a gente está falando que está no patamar otimista. Então, em 2020 a gente tinha caído para o patamar
pessimista, e agora a gente retoma não só essa visão mais com prospectiva mais salutar, que pensa em desenvolvimento, mas a gente retoma os patamares dos maiores índices da série histórica. Então quer dizer que existem perspectivas muito boas dos empresários de comunicação corporativa e relações públicas para o desenvolvimento de seus negócios em 2024, quiçá até outros anos que virão pela frente. Que bom, é um resultado com otimismo. A pesquisa é longa, ela é complexa e traz um recorte profundo do nosso mercado de comunicação corporativa. Um mercado que, como eu disse no início do nosso encontro, a cada ano se consolida, se profissionaliza, abre novas frentes e conquista novos espaços no board das empresas e das organizações. Maurício, eu conversei com você, eu quero te agradecer. Maurício Bandeira, diretor do Instituto Corda, rede de projetos e pesquisas, que trouxe aqui uma prévia da pesquisa que é feita todos os anos já, desde o início do nosso projeto, né, Maurício? Uma série histórica muito interessante e que aponta, como o Maurício acabou de destacar, um otimismo para 2024 e que seja para os anos seguintes. Maurício, muito obrigado pela sua participação nesse encontro de hoje. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a parte final desse nosso encontro, que marca o lançamento do Anuário da Comunicação Corporativa, que entra em 2024 na sua 14ª edição. Até já! O Prêmio Jatobá PR 2024 reconhece o protagonismo da comunicação corporativa no Brasil e na América Latina. As inscrições para a 8ª edição do prêmio já estão abertas. Faça a sua inscrição antecipada até o dia 31 de maio e ganhe 20% de desconto. Dependendo da quantidade de inscrições escolhidas, o desconto pode chegar a mais de 50%. Lembre-se, você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história. Olá, estamos de volta com a edição especial do programa Comunicação SA, que hoje marca o lançamento oficial da edição 2024 do Anuário da Comunicação Corporativa. E para encerrar com chave de ouro esse nosso encontro de hoje, eu recebo o Eduardo Ribeiro, sócio-diretor da Mega Brasil Comunicação e diretor desse projeto que a cada ano se consagra como um importante instrumento de análise e projeção dessa nossa sofisticada indústria da comunicação corporativa. Edu, seja bem-vindo e parabéns pelo projeto. Obrigado, Marco. É mais um trabalho, mais um ano aí de muito trabalho nessa reta final, sobretudo de fechamento, uma adrenalina permanente, né? Mas valeu a pena. Ô, Eduardo, o destaque da capa do ano passado foi uma comunicação sem limites, indicando uma expansão do setor e a superação de muitos recordes. O que é que nos revela a edição desse ano? A capa desse ano, o que ela traz de destaque? Marco, a gente vem num processo de crescimento dessa indústria, das agências de relações públicas, ou de PR, como a gente chama, histórico, né? Desde que a gente começou a pesquisar esse universo, fazer o anuário, a questão de 12 anos, né? Em 2009 que a gente começa essa atividade, 13 anos, na verdade, 13 para 14 anos, a gente vem mostrando a evolução desse setor. E a gente tem um 2023, de novo, com crescimento, porém um crescimento menor, um crescimento mais modesto. Ele, inclusive, é um pouquinho abaixo da inflação. Então, nós temos um crescimento nominal superior a 4%, mas ele é ligeiramente inferior à inflação. Mas o grande, vamos dizer, o grande mote é que, pelo primeiro ano, o setor chegou ao seu primeiro bilhão de dólares. Então, essa é a capa, não podia ser outra, né? Mesmo com todas as outras novidades que a gente traz, o setor de relações públicas das agências chegou ao seu primeiro bilhão de dólares, entrou para o clube do bilhão de dólares. Isso é uma notícia esplêndida, uma notícia espetacular para uma indústria que hoje tem 1.145 empresas,
mapeadas pelo censo que nós realizamos juntos, inclusive, né? E que é uma coisa gratificante para quem em 2009 faturava 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse ano foram 5 bilhões e 100, que equivale exatamente a esse primeiro bilhão de dólares. Então, essa é a manchete do anuário, e a gente tem muitas outras coisas importantes, mas assim, esse é um setor hoje, do ponto de vista econômico, que faz a diferença, é importante. Ele entrou para esse grande cenário aí econômico do Brasil. Eduardo, tradicionalmente as matérias do anuário, elas trazem aí um conteúdo rico, relevante, esse ano não é diferente. Mas alguns temas surpreenderam, e eu queria falar sobre eles com você. Vamos falar de release? Olha, vamos falar de release. Eles ainda estão em moda? Então, Marco, há tempos que eu vinha pensando nessa questão, quantos releases será que a gente tem no Brasil, né? Quantos releases são distribuídos por dia, por semana, por mês, por ano, né? Porque nós, né, nos nossos veículos, a gente recebe seguramente hoje mais de 1.200 releases por dia. E eu tinha a vontade de fazer uma pesquisa, né, de incluir na nossa pesquisa uma pergunta sobre isso para as agências de comunicação, já que elas são os principais distribuidores de release dentro do nosso ecossistema de comunicação, né? Então a gente incluiu essa pergunta na pesquisa, né, sobre a questão de releases. E eles são muito, porque tem muita queixa de jornalistas que não aguentam mais receber release, que são releases que não tem nada a ver com as suas editorias. A gente, inclusive, tem uma matéria específica no anuário sobre isso, né? Então a gente combinou pesquisa, mostrando uma amostragem, né, das 211 agências que responderam à pesquisa, qual seria, então, a média de distribuição de releases por dia, por semana, por mês e por ano, uma projeção para o mercado, para as outras 1.145 agências. E, ao mesmo tempo, nós fizemos uma reportagem sobre o relacionamento, né, das assessorias com o jornalismo, que é uma coisa recorrente de anos, de décadas, de queixas mútuas, né? Mas a gente quis atualizar, quis trazer para 2024 esse tema para mostrar como ele se dá. Os problemas continuam muito parecidos, mas, claro, dentro de uma contemporaneidade que mostram aí como isso está se dando hoje. Quem fez a matéria, inclusive, foi o Renato Aciato, que já trabalhou em jornal, em revista, já trabalhou nas assessorias, e fez uma bela reportagem mostrando aí quais são os problemas atuais desse relacionamento, né? E eles continuam, né, muito release sem nada a ver, o jornalista também não dá bola porque recebe tanta coisa que não consegue ver direito. Então, há que se, talvez com a nova tecnologia, as novas tecnologias, Marco, a gente consiga avançar um pouco mais, inclusive nas empresas que fazem distribuição de release para o mercado, né, que também são nossas parceiras no anuário, porque isso é importante, né? Tem lei hoje de proteção de dados, você tem as redações enxutas, você tem as assessorias crescendo, então você tem, vamos dizer, todo um sistema hoje que não favorece que se continue a fazer as operações de divulgação como são feitas. Isso vai ter que mudar, né? E nós no anuário vamos acompanhar. Você, ao analisar essa matéria, que todas elas passaram por você, você lembrou de encontro com editores? Veio a sua memória encontros com editores? Esse é um projeto que nós fizemos juntos pela Mega no ano 2000, né? 1999, 25, quase 30 anos atrás. Depois nós repetimos, nós fizemos uma primeira versão nessa época, que a ideia era justamente colocar assessorias com as redações para discutir, mostrar, enfim, para dar o caminho das pedras, né? Para orientar um melhor tipo de relacionamento. E se a gente fizesse hoje esse encontro com editores, os problemas iam ser muito parecidos, viu, Marco? Olha aí, fica a dica, Edu. Olha, queria agora, para a gente encerrar, tomando-se em conta aí a série histórica, eu queria saber de você
Que comunicação corporativa o anuário desse ano encontrou e para qual horizonte ele aponta? Olha, Marco, eu acho que o setor, de fato, vem se consolidando ano a ano, ele cresce ano a ano. Esse ano teve uma oscilação, teve muita agência que cresceu, muita agência que ficou igual e muita agência que caiu. Né? Ao contrário do ano passado, por exemplo, praticamente 100% das empresas cresceram alguma coisa. Então você tem um equilíbrio, mas mesmo assim é um equilíbrio no crescimento, né? As expectativas dos empresários do setor são positivas, né? Todas elas apontam um saldo positivo no que passou, nos 6 meses que passou, e um otimismo nos 6 meses que virão. Então, digamos, é o cenário, é um setor consolidado, é um setor que mostra amadurecimento. O Maurício, não sei se falou disso aqui na entrevista dele, mas mostra um amadurecimento do setor pelos números, né, de faturamento por colaborador, faturamento por cliente, o crescimento do próprio faturamento setorial. Então, é um setor consolidado, com um grupo de empresas muito forte, sobretudo as 100 maiores, né? Agora, o que a gente percebe é assim, para onde o setor está caminhando, né? As matérias, os números que a gente levanta mostram isso, né? O setor está caminhando fortemente para a área digital, fortemente, né? Todo mundo com muita estrutura digital dentro das organizações, trabalhando a questão digital muito forte, aí com inteligência artificial. A inteligência artificial ela chega quase como um tsunami na área, né? Os textos da matéria de mercado mostram isso, de todos os textos, os 60, 70 textos, quase 100% deles falam de inteligência artificial, e a gente vê que a questão dos influenciadores também domina esse mercado. Hoje você já não pode conceber um plano completo de comunicação que não passe pelos influenciadores. Com o detalhe, os influenciadores estão hoje se tornando celebridades, né? Então eles estão tomando o lugar de futebolista, tomando o lugar de cantores, de atores e atrizes, e estão também eles se tornando celebridades. Junto com isso, Marcos, você tem a questão do marketing digital e o PR, né? Essas duas disciplinas, digamos assim, da comunicação, se falando cada vez mais, se fazendo intercâmbio e conexões cada vez mais, e a gente vem pesquisando isso já há muitos anos, né? Mostrando essa tendência, inclusive na nossa pesquisa, fazendo essa pergunta sobre como isso como as pessoas acham que isso vai caminhar. E todo mundo tem falado que elas vão caminhar quase que de mão dadas, e o que a gente percebe é isso, né? Elas estão cada vez mais unidas, cada uma com as suas, vamos dizer, características e peculiaridades, mas então a gente vai ter isso cada vez mais forte, né? Entregar resultados, fazer mensuração dos números, né? Para mostrar o retorno do investimento. Então, esse é o caldo que a gente tem percebido como tendência, né? Muito digital, influenciadores, marketing junto com PR, e o setor se consolidando, crescendo, sem abandonar a tradicional assessoria de imprensa, que continua indo carro-chefe, mas já bem diferente daquilo que a gente viu anos atrás. Hoje tem muito essa questão dos influenciadores dominando, muito jornalista também influenciador, então isso tudo está dentro desse escopo, mostrando que o setor daqui 5 anos será outro, né? Como já é outro em relação a 5 anos atrás. Muito bem, eu conversei com o Eduardo Ribeiro, sócio-diretor da Mega Brasil Comunicação, diretor-geral desse projeto. Edu, muito obrigado pela sua presença e participação nessa edição especial do Comunicação S.A., que marca o lançamento do Anuário da Comunicação Empresarial. Ok, Marco, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar dentro do programa Comunicação S.A., que sempre revela as coisas mais importantes do setor e as próprias coisas da Mega Brasil também. Sempre a gente traz aqui em primeiro lugar, né, como uma contribuição da empresa a esse mercado que a gente tanto admira, tanto participa e que cada ano mergulha de uma forma profunda. Muito obrigado a todos. Também pelo Anuário da Comunicação Corporativa passa a história da comunicação. Antes de me despedir de vocês, eu quero deixar aqui um convite que você que esteve conosco até agora, lembrando que a partir de hoje você pode acessar a edição especial, a edição digital, melhor dizendo, do Anuário 2024,
no endereço portal.megabrasil.com.br/anuário. Mais uma vez, a publicação deste ano contará com uma edição impressa limitada, a edição do colecionador, que poderá ser adquirida diretamente aqui na Mega Brasil, e os canais para aquisição da edição impressa você encontra no descritivo desse vídeo, ou você que nos ouve pela Rádio Mega Brasil Online na descrição da edição deste programa. Obrigado, Eduardo, obrigado a você também que esteve conosco até aqui, e mais uma vez, a nossa recomendação de que você acesse o anuário e tenha lá uma boa leitura. Até mais.